Queridos, vos saúdo a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero saudar todos os irmãos, amigos que nos acompanham aí. Quero desejar um dia abençoado, uma semana abençoada, um dia, uma semana, um mês, um ano de conquista. E quem vos fala é o pastor Leandro Silva Sena, pastor titular da Comunidade Canaã, Ministério de AIC, Assembleia de Igreja Cristã do Brasil, aqui na cidade de Canaã dos Carajás, no estado do Pará. Forte abraço a todos e nessa reflexão que trarei agora para nossas vidas, meu desejo é que você possa ser visitado pelo poder de Deus, visitado pela palavra do Todo-Poderoso, visitado para que você possa ser fortalecido pelo Senhor e na força do seu poder. Não sei como você se encontra, não sei como está a sua vida pessoal, familiar, conjugal, se tiver relacionamento, sua vida cristã, ou talvez você que ainda não fez uma escolha por Cristo Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Não sei como você se encontra mentalmente, fisicamente, espiritualmente, nesse momento de pandemia, onde os diagnósticos são terríveis, as expectativas e as palavras são terríveis, né? Mas eu acredito no poder da palavra de Deus, palavra que cura, palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que nos dá entendimento. E nessa manhã eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, juntamente com os meus amigos e irmãos, que se encontram no Salmo de número 119. Nós iremos ler um versículo da palavra de Deus. Salmo 119. E nós iremos ler o verso de número 71 e 72. Diz assim, Salmo 119, versos 71 e 72, diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós observamos aqui que o Salmo de número 119, ele é o salmo que mais faz referência à palavra de Deus. Ele vai usar muitos sinônimos, como lei, estatuto, decreto, mandamento. Mas todas essas expressões, elas estão direcionando para a palavra de Deus. E nessa manhã, terça-feira, 21 de abril de 2020, aqui na comunidade Canaã, nossa congregação, nós estamos debaixo de uma palavra profética, que esse ano é o ano da grande colheita, baseado em Gênesis 26, o versículo 12. Mas quando a gente observa de janeiro para cá, o início do ano de 2020, parece meio complexo, parece que não há conexo nisso. Como pode estar debaixo de uma palavra profética dessa, e sendo que o cenário, o caos está instalado na nossa nação e no mundo afora? A economia, a falta de emprego, a necessidade batendo nas portas. Mas, queridos, eu e você precisamos compreender algo muito importante. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também nos diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma, a alma do Senhor, não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. A palavra do Senhor também diz que se nós esperamos naquilo que vemos, logo isso não é esperança.
Mas se esperamos naquilo que não vemos, isso sim é esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a certeza ou convicção daquilo que nós não vemos. Então, e Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que você, em nome de Jesus, possa ser fortalecido pelo Senhor. Que as suas convicções sobre a pessoa de Deus, sobre a sua poderosa palavra e infalível poder e fidelidade, sejam algo certo na sua mente, na sua alma, no seu coração, no seu espírito. Que nada venha roubar essa palavra da tua vida. Você que tem promessas do Senhor para a sua vida. Nesse momento de adversidade, é o momento de você dar uma resposta, primeiramente não para o mundo, não para as pessoas, mas primeiramente para Deus. Muitas pessoas querem dar resposta para os homens, querem agradar e ser aprovado primeiramente pelos homens. Mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Então, mostre através da sua fé para o Senhor, mesmo nas suas incertezas que nós temos, que você está firmado nele, que você está firmado na promessa dele, e que pode dar o que der, você não vai abrir mão dessa promessa. Se você assim fizer, irmão, tu pode ter certeza, esse vento vai passar, esse momento vai passar, e você vai viver as promessas de Deus. Pastor, e se Jesus voltar, se for o fim do mundo, nós iremos subir para a glória, e também viveremos a promessa dele, de que se formos fiel e perseverar até o fim, nós seremos salvos, e sendo salvos, passaremos toda a eternidade na presença, adorando e glorificando, e conheceremos ele como ele é. Aleluia, glória a Deus. Mas voltando para o texto que nós lemos, nós observamos que o salmista aqui, ele vai nos trazer algo muito interessante, porque ele diz que foi bom ele ter passado pela aflição. E quando a gente ouve essa expressão, parece que essa expressão ela não cabe muito bem com aquilo que o ser humano deseja. O ser humano em si, ele não quer sofrer. Haja vista que hoje, em muitos lugares no meio do povo de Deus, evangélicos, cristãos, é quase que um absurdo você levar uma mensagem sobre o inferno, sobre arrebatamento, sobre santidade, uma mensagem sobre arrependimento, sobre pecado, porque em muitos lugares, alguns líderes, eles julgam que isso traz um peso nas pessoas, isso entristece a vida das pessoas, e isso traz um baixo astral na vida das pessoas. Tem um pastor nos Estados Unidos, ministério muito grande, e ele, numa entrevista, uma emissora americana, foi perguntado em dado momento o que ele achava do pecado. E ele fala que na igreja dele, ele não ministra sobre pecado. Afinal de contas, as pessoas trabalham a semana toda, né? E no final de semana elas vão para a igreja para ouvir algo bom. E pecado, na visão desse pastor, desse grande líder, desse líder, ele fala que pecado traz um mal-estar na vida das pessoas. Então, falar de sofrimento, falar de aflição, em muitos lugares ou em muitos ouvidos, soa como algo extremamente repugnante. Mas o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16, versículo 33, ele deixa bem claro
que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós nele, com o ânimo dele, certamente venceremos. Aleluia. Glória a Deus. Então, aflições, sofrimentos, momentos difíceis, muitas vezes são encarados como algo extremamente ruim, algo extremamente penoso e pesado. Mas, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que muitos homens de Deus, eles saíram desses momentos mais fortalecidos. Eles saíram desses momentos mais conhecedores e íntimos do Deus a qual eles serviam. Muitas pessoas acham mesmo que vão conhecer a Deus somente nos momentos tranquilos, quando tudo está bom, quando tudo está caminhando na normalidade, quando a abastança tem em todas as áreas das nossas vidas. Mas poucos conhecem a Deus nisso. Nós vamos ver o exemplo de um homem chamado Jó. Jó era um homem que a Bíblia vai dizer que é temente a Deus, íntegro e que sabia se desviar do mal. Um homem que, enquanto os seus filhos estavam banqueteando-se, alegrando-se, ele estava sacrificando, temeroso porque os seus filhos poderiam pecar naquelas festas. Mas no mesmo dia, um único dia, vem uma grande calamidade, apesar de ter sido permitido por Deus, mas a calamidade vem sobre a vida de Jó. Perde seus filhos, 10, bens, amigos, e vai sofrer uma vergonha, a qual nunca tinha sofrido na sua vida. Mas a gente vai ver que a fidelidade de Jó, ela não muda. A gente vai observar que Jó, em meio a essa situação, ele vai ter algumas crises, né? Porque afinal de contas não podemos esquecer que é um homem, é um ser humano. Então, quando nós observamos a vida desse servo de Deus e nós observamos a sua postura, a gente vai entender que aprender algumas coisas. Mas no final de tudo, Jó vai dizer que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas depois daquela situação toda, os olhos deles contemplaram a Deus. Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 2 em diante, ele vai nos dizer que nós devemos ter motivo de toda alegria quando nós passarmos por várias provações. Por várias provações. Porque a provação, ela vai produzir perseverança. Ela vai produzir perseverança. E ela vai nos aperfeiçoar, se formos aprovados. Ele fala pela aprovação da vossa fé. Se formos aprovados no momento da aflição, da provação, nós seremos capacitados e nós seremos preparados para fazer com êxito toda boa obra que o Senhor colocar em nossas mãos. Então nós aprendemos aqui que toda obra que Deus coloca em nossas mãos é boa, apesar de que ter os seus espinhos, ter os seus desagrados, ter as suas frustrações, mas toda obra que Deus coloca em nossas mãos é boa. E a aflição faz parte desse propósito de disciplinar os servos de Deus para caminhar com Ele e para ser um instrumento que louve, engrandeça e glorifique o nome dEle. Aleluia, glória a Deus.
Então, queridos, a gente precisa ter esse entendimento bem claro. Talvez você está passando por aflição. Talvez você está desanimado. Talvez você está entristecido. Até mesmo frustrado. Mas olha o que o Salmo está dizendo. Foi bom. Por que foi bom? O salmista não está dizendo que isso é algo que ele gostou e queria para a vida toda. Não é isso. Mas ele está dizendo para nós que essa situação em qual ele se encontrou, essa situação de aflição, trouxe para ele um momento, uma oportunidade para que ele parasse, para que ele pesasse na balança a sua conduta, os seus conceitos, os seus propósitos. E é isso que nós precisamos entender. Poucos estão parando. Por quê, pastor? Porque a correria é grande, a busca pelo pão é grande. Eu tenho que conquistar, eu tenho que alcançar, eu tenho que ter, porque fulano tem, porque se eu não tiver e tudo. E nessa busca desenfreada pelo ter, muitos não estão meditando na palavra. Poucos estão orando, poucos estão jejuando, poucos estão se examinando. E o salmista diz que foi bom ter ele passado por aflição. Então, qual foi o benefício disso? Ele diz, na parte B do mesmo versículo, Salmo 71, ele diz que para que aprendesse os teus decretos. Olha só. Essa palavra decreto, ela está relacionada à palavra de Deus. Essa aflição foi bom para que ele aprendesse a conhecer a palavra de Deus e a depender da palavra de Deus. Nessa aflição, nesse tempo de aflição, o salmista dedicou um tempo que no dia a dia dele, quando tudo estava bem, quando tudo estava sob controle, ele não desfrutava e se debruçou sobre a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente se debruça sobre a palavra, quando a gente dá atenção devida à palavra e quando a gente busca pela ajuda e auxílio do Espírito Santo, o entendimento coerente, o entendimento correto, os meus e os seus conceitos, eles caem por terra, é arrancado, é destruído, e no lugar dessa destruição, o Senhor vai começar a construir uma base sólida, um edifício sólido, uma casa sólida, uma casa firme, e aí vai se cumprir Mateus 17:24, nós seremos prudentes, porque edificamos a nossa casa sobre a rocha, vão vir os rios, as tempestades, vão bater contra a nossa casa, mas elas vão permanecer, porque estão edificadas na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, se você se encontra assim, irmão, nesse momento de aflição, é tempo de você buscar a Deus. Eu fico observando, irmão, que muitos irmãos estão preocupados com a questão da quarentena, né? Mas é triste, irmão, que a gente vê que poucos oram. Poucos mandam uma mensagem para os outros. Todo mundo, a sua maioria continua no seu mundinho ali, na sua família, no seu círculo fechado. E isso é algo preocupante, sabe por quê? Porque quando passar essa situação, quem está nesse posicionamento vai voltar do mesmo jeito ou pior. Poucos que têm tempo agora porque não estão trabalhando. Eu acredito que desde quando começou nunca pegaram a Bíblia. Não, eu vou ler a Bíblia todinha agora, vou aproveitar, vou investir. Poucos não estão orando. É só aquela oração básica no final da noite, quando já está abrindo a boca, quando nem consegue mais raciocinar direito nas suas palavras. E outros não conseguem orar porque eles chegam cansados, os que estão trabalhando. Então sabe o que vai acontecer com quem se posiciona assim? Esse momento de aflição não vai fazer diferença nenhuma. Mas precisamos, irmãos, buscar a Deus.
Precisamos conhecer a Deus. E o 72 ele diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Oxalá, irmão, que a nossa mentalidade venha a ser como a desse salmista. Mas nesse momento de crise, irmão, infelizmente muitos estão nos bicos aí. Tem que trabalhar, irmão. Não estou dizendo que não tem, não é isso. Eu também trabalho, graças a Deus. Mas diga assim, não estão pesando. Estão chateados porque alguns projetos pararam. Estão chateados porque não estão trabalhando de domingo a domingo. E aí muitos estão crescendo materialmente, mas definhando espiritualmente. Entra ano, sai ano. A pessoa conquista carro, conquista casa, conquista dinheiro, conquista recursos na conta do banco. Pode ir e voltar para alguns lugares porque tem. Mas aí, diáconos não desenvolvem seus ministérios. Diaconisas não desenvolvem seus ministérios. Pastores entregam congregações. Cantores se frustram. Cantam, mas não louvam e adoram a Deus. Há uma diferença entre cantar e louvar e adorar o Senhor. Por quê? Porque o seu foco não está naquilo que é eterno. O seu foco está naquilo que é perecível, naquilo que é passageiro, naquilo que é transitório. Mas a palavra do Senhor diz que vão passar os céus e a terra, mas a palavra dele vai continuar para sempre. Obreiros que não conseguem desenvolver o ministério, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e continuam no mesmo lugar. Aí quer culpar pastor, pastor A, pastor B. Crentes que já passaram por mais de 10 ministérios em sua vida e pastor nenhum prestou, nunca foram bênção, nunca romperam em lugar nenhum e nem vão enquanto a mentalidade estiver naquilo que é perecível, naquilo que é carnal. Enquanto a prata e o ouro for a prioridade do cristão, Deus não tem como se manifestar de uma forma poderosa, nem tampouco cumprir o propósito. E nós vamos ver muitas desculpas e sarrapadas. É o pastor que pega pesado. É o pastor que não entende. É o pastor, é o pastor, é o pastor, é o pastor. E muitas das vezes o pastor está caminhando. E quem está obedecendo e seguindo e se esforçando também, abrindo mão de algumas coisas também está caminhando. O irmão chega novo convertido hoje, entra na linha, obedece, crê, se posiciona, exerce sua fé e daqui a pouco o obreiro lá que só quer ouro e prata, aí vai ficando para trás. Aí sai do ministério, aí vai dizer o quê? Não teve oportunidade. Aí vai queimar a liderança que estava sobre a sua vida. Mas vai chegar um dia, irmão. Vai chegar um dia que eu e você estaremos diante de Deus. E nesse dia, irmãos, não vai ter desculpa. O salmista aqui ele sai tão fortalecido que daqui para frente você vai ver lá no Salmo, lá no versículo 105, no 11 ele já diz que ele tinha guardado a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra o Senhor. Mas no 71 ele diz: foi bom ter passado por aflição, irmão. Às vezes nós estamos com a palavra, mas nós não podemos nos acomodar. Nós temos que seguir o conselho de Oséias, que nos orienta a conhecer o Senhor e a prosseguir em conhecer a Ele. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz, capítulo 3, versículo, ao finalzinho, verso 18, ele diz: antes crescer na graça e no conhecimento. Antes. Mas muitos querem fazer o quê? Depois. E depois não serve, irmão. Deus tem que ser prioridade. Mas no versículo 105 do mesmo Salmo 119, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só. A gente, irmão, observa que na caminhada cristã a gente consegue distinguir aqueles que realmente têm a Deus como prioridade. Eles são aqueles que levam as suas famílias aos pés da cruz todos os dias.
Eles são aqueles que trazem a glória de Deus para dentro da sua casa. E sendo assim, vão estar enquadrados no Salmo 127, versículo 1, que Deus que diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Quem está comprometido com Deus e tem Ele como prioridade, vai edificar a sua casa nele. E aí, irmão, tem vitória. Então, a gente precisa parar e analisar. Mas, infelizmente, a busca desenfreada pelo sucesso secular tem roubado a bênção de muitos irmãos, roubado a intimidade com Deus, roubado as promessas de Deus. É mais ou menos assim, muitos irmãos estão se comportando como Esaú, obreiros, desde pastores a diáconos, missionários, evangelistas, presbíteros. Muitos estão trocando a bênção que é fazer a obra por um prato de comida. Pessoas que têm uma grande dificuldade para fazer a obra de Deus, mas que nos seus trabalhos seculares, irmãos, se o chefe disser que ele vai trabalhar de domingo a domingo, ele trabalha. Se o chefe disser que ele tem que entrar 5 da manhã e sair 5 da manhã do outro dia, ele vai fazer. E aonde fica o tempo para buscar a Deus? E aí nós vamos ouvir alguns discursos inflamados, muitos muito emocionados, que você ouve, dá até vontade de chorar. Mas que no dia a dia, irmão, não tem sustentação, cai por terra. Onde está o amor ao próximo? Nessa pandemia, poucos se visitam, poucos se falam, mas é preciso pararmos, refletirmos, observarmos as nossas condutas. As pessoas dizem assim: é tempo de buscar a Deus, é tempo de orar. Irmãos, tempo de buscar a Deus é todo tempo. Tempo de orar é todo tempo. Tempo de se consagrar é todo tempo. Tempo de se santificar é em todo tempo. Mas a Bíblia diz que aquele que é infiel no pouco, ele também não vai ser no muito. E cai por terra agora o discurso hipócrita, mentiroso, enganador de muitos crentes, obreiros, que dizem que às vezes não faz a obra de Deus com excelência. Líderes que não exercem a sua liderança com excelência, quando tudo está bem, porque não tem tempo. E agora, irmão? E agora? Nós temos tempo. Agora nós, pastores, é hora da gente saber se nós somos pastores ou se nós somos aventureiros. Pastores que viajaram, que se isolaram, que suas congregações nem veem. Está errado. Nós temos que estar juntos. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo, o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado, o que está sendo disseminado, para a gente poder fortalecer o rebanho que Deus confiou a nós, que não é nosso, é dele. E um dia nós prestaremos contas dessa administração. Líderes, você é responsável pela liderança que Deus confiou a você. É tempo de refletir. É tempo de buscarmos a face de Deus. É tempo de aumentarmos a nossa intimidade com o Todo-Poderoso. Eu quero deixar essa palavra para você. Faça da sua aflição, irmão. Faça desse momento difícil que você se encontra algo bom, algo próspero. Algo que você lá na frente vai olhar para esse momento para trás e vai glorificar a Deus, porque Ele não te matou. Eu quero dizer que esse vento, irmão, não é para te matar. Irmão, essa situação que nós passamos não é para matar a igreja,
os ventos, as provações, as adversidades, tribulações, perseguições não são para matar a igreja que é fiel a Cristo Jesus, mas pelo contrário, é para nos fortalecer, é para nos edificar, é para nos fazer sair mais dependentes da pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. A carta a Filadélfia diz: tu é pequena, mas contudo não negastes o meu nome. Irmão, não negar o nome de Jesus não é você que confessou a ele um dia voltar a beber somente, voltar a usar droga, voltar a adulterar, voltar a mentir. Não negar a Cristo, irmão. Nós podemos negar a Cristo não fazendo tudo isso, mas nós também negamos a Cristo como somos rebeldes, como somos desobedientes, quando só olhamos para o nosso próprio umbigo, quando somos maliciosos, como nos comportamos como ímpios. Eu vejo muito crente chamando o povo que está no mundo de ímpio, e não concordo com essa expressão, porque ímpio, a palavra ímpio vem de impiedade, mas existem muitos crentes dentro das igrejas, começar por nós pastores, que são ímpios. Por quê? Porque não faz aquilo que sabe que tem que fazer e fica só esperando dar errado para vir com uma enxurrada de acusação para quem está mesmo errando, mas se esforçando para fazer. Crentes que abrem a boca, batem nos ombros dos outros, dizem que ama, mas as suas atitudes estão totalmente contrárias. Há uma nuvem de pessoas nos observando. Pessoas que dizem que amam a Bíblia, mas não se debruçam sobre ela durante os dias. Que nós possamos ser despertados pelo Senhor. Que nós possamos permitir que Ele limpe a nossa mente, descauterize a nossa mente, para que a gente possa andar no temor dEle, crescer na graça, no conhecimento, e que essa palavra venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde, que Deus levante sobre ti o seu rosto, que Deus tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, Senhor, pelos meus irmãos, por cada vida, Senhor, cada um que irá assistir esse vídeo. A minha oração é que a Tua graça, o Teu poder esteja na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, fortalecendo, restaurando, sarando, curando, libertando, Senhor, e que nós possamos Te buscar, Te adorar. Que seja um tempo, Senhor, de experiências sobrenaturais contigo, para sermos mais fortalecidos contigo, mais íntimos do Senhor, mais dependentes, Pai, e mais convertidos ao Teu nome. Assim eu oro e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assiste o vídeo, deixe o seu like, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.